Nós precisamos ser mulheres, entenda a palavra que eu vou dizer, mas de certa forma inconformadas. Inconformadas com o quê? Não é ingratas, é inconformadas em ficarmos no mesmo lugar, em não crescermos, em não rompermos em algumas coisas que parece que as coisas se repetem. As coisas se repetem, às vezes os mesmos erros, caímos nas mesmas coisas. Isso precisa mudar em nós. A palavra que o Senhor me deu, o tema é sobre a sabedoria da mulher lá de Provérbios, da mulher virtuosa. E a sabedoria, queridos, é algo que nós precisamos buscar constantemente em nossas vidas. Nós, analisando o texto de Provérbios, nós vemos uma mulher que ela faz muitas coisas, ela desempenha muita coisa, e ela faz com muita maestria. Então nós precisamos aprender com ela. Sabe que às vezes, entenda, nós não somos perfeitas, e sempre nós precisamos melhorar em uma área. Eu vou falar sobre várias coisas hoje, e talvez em alguma coisa você está muito bem, outra talvez ainda tem que melhorar. Mas é algo que, o que eu quero deixar é sempre crescer. Nunca aceitar as coisas como elas estão, os problemas, as mesmas coisas como elas estão. E por que isso é importante, queridos? Porque às vezes a gente vem num culto, como a pastora falou, a gente se enche da presença, da palavra, a gente sai cheio do óleo, sai cheio do, no reteté, e aquela função toda, e se enche do óleo. A palavra de Deus diz que nós somos como um vaso. E se nós nos enchemos do óleo, mas existem rachaduras nesse vaso, o que vai acontecer com o óleo? Ele não vai nem chegar até o próximo final de semana, porque ele vai começar a escoar nessa rachadura. Além de escoar o óleo no qual o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, corremos o risco de que dessas brechas, essas rachaduras, espíritos malignos venham a atuar na nossa casa e na nossa vida. Às vezes parece coisas tão rotineiras, e você vai ver que eu vou falar de coisas do dia a dia, mas que quando nós não nos atentamos, escorre o óleo, e a possibilidade de espíritos malignos virem agir dentro da nossa casa. Então é tão bom nós nos enchermos, mas se nós não corrigirmos algumas coisas na nossa vida, nós vamos acabar perdendo. É aquele que enche e esvazia, e parece que sempre precisa encher porque está sempre vazio. Não, quando nós nos enchemos, nós não nos enchemos no culto, nós nos enchemos na nossa casa, no nosso devocional. Sabe o que é o culto? É nós virmos cultuar a Deus. Nós somos instruídos por Ele, mas nós viemos cultuar a Ele, entregar o nosso culto, entregar a nossa adoração. E isso Ele é consolidado dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, lá no nosso quarto. Amém? O que é virtude? É a capacidade de fazer o que deve ser feito dentro do seu destino. Uma capacidade de fazer o que eu preciso fazer dentro do meu destino, dentro daquilo que o Senhor desenhou para mim ser e fazer. Essa é a virtude. E eu quero ler com você Efésios 5:15. Efésios 5:15 diz assim, nós vamos falar sobre a sabedoria, amém? Portanto, vede diligentemente. O que é ser diligente? Cuidadoso, zeloso, aplicado. Então, portanto, vede diligentemente como andais. Então, não devemos andar de qualquer forma, mas sermos aplicados e cuidadosos no nosso andar. Amém? Não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. Cada oportunidade que temos, devemos usar com sabedoria. Porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Quando Deus criou o homem e mulher, Ele criou
dois seres diferentes, com qualidades e qualificações diferentes, não um mais importante que o outro, mas com qualidades distintas entre um e o outro, não menos importante, amém? E são características que elas se complementam, amém? Marido e mulher, eles são para se complementar. E quando Deus estabeleceu cada um no seu papel dentro de casa, Ele descreveu tudo isso na palavra, e nós sabemos o homem como cabeça do lar, a mulher sendo ajudadora, enfim. E nesse tempo, queridos, que nós vivemos, existe uma ação na sociedade para arrancar algumas coisas, alguns valores de dentro da nossa casa. Mas eu quero te dizer que mesmo que o mundo, ele mudou, os valores do Senhor, eles permanecem os mesmos, amém? A palavra, ela permanece atual. Há 2000 anos atrás ou agora, ela é a mesma. O Senhor não mudou, Ele permanece o mesmo, amém? E nós precisamos ter a sabedoria para nós tirarmos essas coisas que muitas vezes vêm impregnadas na sociedade de dentro da nossa casa. Ali a pastora Lígia falou sobre, né, da estabilidade, como é bom. Desde os meus 15 anos, eu trabalhei fora. Comecei a trabalhar cedo, fazer a faculdade cedo, casei cedo aos 19 anos. Ali comecei, né, me mudei já de cidade, saí de perto da casa dos meus pais, fui para uma cidade que eu não conhecia nada nem ninguém. E ali, Deus trabalhou também algumas questões de independência em mim. Já de imediato eu precisei tirar minha carteira de motorista, porque meu esposo viajava, e ali eu fui me tornando independente. Então, eu trabalhava com todas essas coisas, fazia faculdade, trabalhava o dia todo, o marido viajava, enfim. Mas chegou um tempo que o Senhor me fez parar, porque eu estava independente demais. E há tempos, queridos, que Deus precisa nos parar para trabalhar algumas coisas em nós. Por isso, quando Deus te parar, tenha um entendimento por que Ele está te parando. Porque às vezes Ele nos para nós não nos perdermos ali na frente. Deus estabeleceu prioridades nas nossas vidas para que a gente venha ter harmonia dentro da nossa casa e lidar com todas as coisas. Só que quando nós invertemos algumas prioridades, acaba trazendo desordem dentro da nossa casa. Que prioridades são essas? A palavra de Deus, ela diz que primeiro é quem? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? Deus. Segundo, vem a nossa família. E dentro da nossa família, primeiro é o esposo e depois os filhos, amém, mães, donas de casa. Primeiro é o esposo, aquele que Deus constituiu para ser um contigo. E depois os filhos, que são herança de quem? Ele nem é seu, ele é do Senhor. Deus te deu para cuidar. Então, Deus, a família, e dentro da família, o esposo e os filhos. Só esses dois primeiros itens, quando nós invertemos algumas coisas dentro de casa, gera ou não gera confusão? Gera. Depois, Deus, a família, o trabalho para dar sustento dentro de casa e depois a obra. Deus estabeleceu essas prioridades para que a gente tenha harmonia dentro da nossa casa e na nossa vida. Só que a gente às vezes inverte os papéis e quer fazer coisas que Deus não nos pediu para fazer, e nós trazemos algumas confusões dentro de casa, nos nossos relacionamentos. Por que quando eu orei, eu falei sobre a questão da palha? Por que a gente precisa às vezes pedir que Deus, Ele queime a palha na nossa vida? A palha, querido, é aquilo que dá volume e não tem valor nenhum. A palha, ela serve para ser queimada ou para virar adubo, para ser decomposta. Ela não tem valor algum. Sabe o que é a palha na nossa vida? Nós sairmos de casa às vezes e nos envolvermos com tanta coisa que consome nosso tempo, nossa atenção, e não estamos construindo nada, nem para nossa família, nem para o reino. Chegamos cansadas, sobrecarregadas por coisas que Deus muitas vezes não nos pediu para fazer. E por muitas vezes inverter essas prioridades, nos desgastamos com coisas que Deus disse
que Deus não nos disse para fazer.